Olá, seja bem-vindo a mais um módulo da sua disciplina. Nesse momento nós vamos conversar um pouco sobre o plano de marketing, uma ferramenta muito interessante que o empreendedor tem à sua disposição para conhecer um pouco sobre o mercado em que ele pretende entrar, sobre os seus concorrentes, sobre as expectativas dos consumidores e sobre a dinâmica concorrencial. Então, vamos lá? Bom, nesse módulo eu tenho alguns objetivos com você. Primeiro, descrever os aspectos centrais do marketing. É importante que nós comecemos essa discussão. Realizar uma pesquisa de mercado. É importante que você esteja pronto para ir ao mercado e fazer a sua pesquisa. E utilizar alguns conceitos de marketing para elaborar um plano de negócios, ok? Bom, antes de mais nada, a palavra marketing é uma palavra que tem sido muito usada nos últimos tempos. A gente vê a todo momento expressões com marketing, né? Na internet, na televisão, nos jornais, nas revistas, todo mundo fala em marketing. Mas a verdade é que essa palavra corresponde a um conceito. E esse conceito vai além do que nós normalmente pensamos. Então acompanhe comigo. Quando nós pensamos em marketing, nós estamos pensando em lógica de mercado, ou seja, em algo que se refere ao próprio funcionamento do mercado. Muito mais do que entender o que seja o mercado ou mapeá-lo, o marketing é uma atividade mais ampla. Ele vai realmente tentar entender qual é a lógica concorrencial que está estabelecida ali. Então, o que os consumidores compram, por que compram, por que privilegiam esse concorrente ou aquele concorrente, enfim, todas as questões associadas a clientes, empresas e mercados. Tudo isso vai nos interessar particularmente quando nós pensamos em marketing, ok? O marketing tem uma história muito interessante, porque assim como a própria ciência da administração e todos os conhecimentos de gestão, o marketing também tem uma história relativamente recente, se você quiser compará-lo com temas de outras ciências, tá? A maior parte dos estudos em administração vai surgir nos últimos 100 anos e o marketing vai ter o seu grande desenvolvimento a partir de 1930. Então acompanhe um pouquinho comigo o surgimento desse tema. Até 1929, como era o mundo? Bom, até 1929 nós tínhamos poucas empresas concorrendo no mercado. Isso valia, de modo geral, para praticamente todos os produtos e serviços. Havia baixa concorrência. O que isso significa? Significa que restava aos consumidores, aos clientes, um papel bastante passivo no mercado. Ou seja, você comprava basicamente o que havia disponível, porque você não tinha muita escolha. Como não tinha muita concorrência, também não tinha muita oferta. Então era um mercado em que as pessoas se preocupavam em melhorar os processos produtivos internos, tornar a própria produção mais eficiente. A grande preocupação das empresas era uma preocupação de eficiência interna e não necessariamente de atender a demandas de mercado ou de melhorar os seus produtos ou de aumentar o seu espaço de mercado. Isso não passava muito pela preocupação das empresas naquele momento, tá? Um bom exemplo que nós podemos citar para isso é a própria empresa do Ford. Você provavelmente já ouviu falar no Fordismo, tá? Uma época aqui que vai de 1910 até 1940 mais ou menos, quando a gente começa a ter o declínio do Fordismo. Bom, qual era a lógica por trás do Fordismo e qual era a lógica por trás dessas empresas até esse momento? Bem, essas empresas eram voltadas à maximização de produção. Então, elas queriam produzir o máximo possível. Isso significava a maior quantidade de produção. Não estávamos preocupados com qualidade, com diferenciação, exclusividade, personalização. Essas eram palavras que não tinham grande apelo
para as empresas naquela época. A nossa preocupação realmente era uma preocupação quantitativa, de produzir o máximo possível, ok? Esse é o que nós chamamos de paradigma fordista. Bom, tudo segue sob essa ótica até que nós temos um elemento que faz com que o mercado se modifique. Veja comigo que elemento é esse. Em 1929, nós temos uma questão histórica que muda bastante as dinâmicas de mercado. Em 1929, você tem a quebra da bolsa nos Estados Unidos. O que acontece? Muitas empresas quebram, o poder de consumo nos Estados Unidos cai drasticamente, então as pessoas perdem muito da sua capacidade de compra e o que antes era fácil de vender se torna extremamente difícil. Ou seja, de repente, os consumidores não eram mais abundantes e era preciso brigar para conseguir vender. Bom, com isso nasce o marketing. Por quê? Até 1925, as empresas eram orientadas para produção, para produzir o máximo possível, com a melhor eficiência possível, com a menor perda de recursos, com o menor desperdício. Em um paradigma fordista, como eu te contei, a preocupação é mais produção. Então, quanto mais produção, melhor. Nós não tínhamos uma preocupação grande com venda, já que tudo que era produzido era consumido. Você não tinha sobra, pelo contrário, você tinha fila de espera. Então, a fila de espera para comprar um Ford T, que era o modelo Ford que fez realmente o ápice do Fordismo, era uma fila de espera que às vezes chegava a meses. Por quê? Porque havia muito mais consumidores do que capacidade produtiva. Em um mundo como esse, as empresas não precisavam se preocupar tanto. Mas, depois, entre 1925 e 1950, depois da quebra da bolsa, como eu já te contei, as técnicas de produção já eram dominadas e desenvolvidas e as preocupações começavam a se relacionar ao excesso de produção. Com isso, a venda começou a ganhar força entre os fabricantes, porque era preciso encontrar compradores. Se as empresas mantiveram o mesmo nível de produção que elas tinham antes, isso se tornou um problema. Por quê? Na outra ponta, eu não tinha consumidores para adquirir, comprar a mesma quantidade que era produzida antes. Então, isso se tornou um problema. O que acontece? Nessa disputa de é preciso brigar pelo mercado, é preciso brigar para ter o cliente, nós temos o surgimento de catálogos. Vendedores apresentavam seus produtos de porta em porta e você tem as primeiras entregas domiciliares. Então veja como o mundo era diferente naquela época. Hoje você consegue comprar praticamente qualquer coisa pela internet, até mesmo um carro. Naquela época, você não comprava nada sem se deslocar diretamente até a loja. Então, cabia ao próprio consumidor, ao próprio cliente, correr atrás das empresas, correr atrás dos produtos. Dá para ver que o mundo mudou bastante desde então, né? Bom, depois de 1929, a depressão toma conta dos Estados Unidos, prejudicando o consumo. Isso também se alastra no resto do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, algumas décadas depois, você tem a explosão de uma nova geração que foi chamada de Baby Boomer, né? Então, uma grande geração que nasce nos Estados Unidos e que traz para o mercado uma demanda de consumo diferente. Então, de repente, o mercado se reaquece porque você tem novos padrões de consumo, tá? Bom, o que é que nós temos? Uma grande demanda por fraldas, alimentos infantis, roupas, brinquedos e depois produtos para os adolescentes dessa nova geração. Então, é como se o mercado tivesse se reinventado, como se o mercado tivesse recomeçado o seu processo. Com isso, era preciso ter um apelo diferente com esses consumidores. Já não bastava simplesmente garantir que a produção acontecesse, ou garantir que a produção fosse eficiente, que ela fosse ágil, que não houvesse muitos custos. Claro que tudo isso continuou sendo fundamental. Produção ineficiente nunca tem espaço no mercado,
servia para aquela época, continua servindo para hoje. Essa é uma das poucas verdades absolutas. Mas aqui já era preciso brigar pelos concorrentes dentro de outras bases. Com isso, surge o marketing. Bom, ele surge como um resultado da demanda por transformar o mercado de vendedores em um mercado de compradores depois da Revolução Industrial. Lembre-se que marketing não significa empurrar o produto no mercado, mas entender o mercado para desenvolver produtos que tenham pessoas interessadas em consumi-los. Ou seja, a ideia por trás do marketing vai muito além da simples ideia da propaganda, ou da publicidade, ou de promoção do produto. Tudo isso é marketing também. Mas marketing não é só isso. Na verdade, o marketing vai muito além de tudo isso. Vamos ver alguns conceitos para a gente entender um pouco melhor essa ideia? Veja comigo. Você tem aqui o primeiro conceito do Philip Kotler, que é um dos autores mais conceituados hoje para marketing, e o Kotler vai te dizer que marketing pode ser definido como um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços. Ou seja, esse processo de dar às pessoas aquilo de que elas precisam, ok? Essa é a essência por trás do marketing. Veja comigo mais um conceito. Marketing é um processo que envolve tanto planejamento quanto execução de um programa, com o objetivo de colocar produtos e serviços à disposição do consumidor. É uma forma de captar as oportunidades até então pouco exploradas no mercado, sentir e entender os desejos do consumidor e, com base nessa análise, desenvolver produtos e serviços. Veja como aqui já fica claro para nós uma grande mudança em relação ao ponto anterior. Se antes eu me preocupava simplesmente em produzir a tecnologia dentro da minha empresa para colocá-la no mercado, agora eu tenho uma preocupação de entender primeiro quais são as necessidades do meu consumidor. Então é como se a própria produção de novos produtos, serviços, tecnologias, o que quer que eu coloque no mercado, não dependesse unicamente da empresa, mas estivesse atrelada a necessidades de mercado. Eu sei que essa ideia para você não é nem um pouco nova. Eu sei que para você tudo que eu estou te dizendo faz muito sentido, porque afinal de contas você já faz parte de uma geração, principalmente de uma geração de estudantes, que entende a importância de mercado. Mas antes, há 100 anos, isso não era tão claro. As pessoas realmente tinham o foco na produção de produtos. Tanto que o Ford tem uma frase que ficou muito famosa, em que um dia perguntaram para ele se ele poderia produzir um carro colorido, já que o Ford T era produzido única e exclusivamente na cor preta. Só existiam carros pretos, daquele modelo Ford T. Era o único modelo que ele produzia e só se produzia em preto. Quando o jornalista perguntou, por que o senhor não faz um carro azul ou vermelho? Ele respondeu, posso fazer carros de qualquer cor, desde que sejam pretos. O que é que está por trás dessa visão do Ford? Eu não vou mudar a minha linha de produção, eu não vou trocar a cor da tinta, porque isso significaria parar as máquinas da linha de produção simplesmente para trocar a cor do carro. Isso é uma bobagem, no final do dia eu vou ter produzido menos. Então isso não é importante, o importante é produzir o máximo possível. Tudo isso ficou para trás com o nascimento do marketing. Mais um conceito. Marketing é uma função, o bem organizacional e um conjunto de processos que envolvem criação, comunicação e entrega do produto final para o cliente, bem como a manutenção do relacionamento com o mesmo. Mais um ponto interessante, até aqui os conceitos anteriores não tinham falado de relacionamento com o cliente, mas agora a gente viu essa questão. Por quê? Porque eu já entendo que o mundo não é infinito. O mundo não é inesgotável. O que quer dizer que, se eu for vendendo mais e mais e mais, vai chegar um momento em que eu vou ter atingido o limite de alcance da minha tecnologia. Isso significa que eu preciso começar a pensar
em um relacionamento de longo prazo com os meus clientes, porque eles vão comprar de novo de mim. E se eles não comprarem de novo, a minha empresa pode quebrar, porque não existem clientes eternos, ok? Bom, mais um ponto para baixo. O marketing é um conjunto de atividades empresariais que visa a satisfação das necessidades e dos desejos do mercado em diferentes segmentos, por meio da oferta de produtos adquiridos por um processo de troca. Aqui eu quero chamar a sua atenção para duas palavras muitíssimo importantes para quem estuda marketing. Primeiro, necessidades, e a segunda, desejos. Guarde com você essas duas palavras e a gente vai conversar sobre elas. Bom, a essência do marketing: desenvolver trocas em que pessoas e organizações participem voluntariamente, na qual ambas obtêm benefícios. Como assim? Uma relação de troca na qual as duas pessoas ganham. Ganha quem vende, ganha a empresa porque eu recebo dinheiro por isso, e ganha você porque obtém um produto ou um serviço que vai atender às suas necessidades e aos seus desejos. Então, um exemplo que está no seu material didático: quando você compra um chocolate, por exemplo, a pessoa desfruta o prazer de consumir e a empresa recebe dinheiro. É uma troca na qual nós dois temos benefícios, ok? Bom, objetivo fundamental do marketing: estimular trocas. Esse é o propósito: fazer com que a economia gire, fazer com que as empresas concretizem suas vendas, proporcionando assim a oportunidade de que os consumidores tenham os seus desejos e necessidades atendidos, ok? Para que essas trocas existam, é necessário que se crie valor para o seu mercado-alvo. O que isso significa? Significa que no marketing, o objetivo não é empurrar um produto para o cliente. Eu não tenho a preocupação de fazer o que nós chamamos de venda predatória, aquela venda em que eu posso te vender algo que seja ruim, de qualidade ruim, às vezes um produto quebrado que não te atende. Eu sei que aquele produto não era o que você precisava, mas eu só estou preocupado com o dinheiro, então eu te empurro o produto. Isso não é marketing. Tá? Na essência, o marketing prevê benefícios dos dois lados, justamente porque ele quer um relacionamento duradouro entre o cliente e o consumidor. Se eu tiver essa premissa e atuar dessa forma predatória, se é que a gente pode usar essa palavra, o que acontece? Você não vai mais comprar de mim. Se você não comprar mais de mim, eu vou perder o meu cliente e em 1 ano, 2 anos a minha empresa quebra. Não é interessante para mim, não é interessante para você, não é interessante para o mercado. Por isso, no marketing, nós pensamos em relações de ganha-ganha. Tudo bem? Bom, dessa forma, então, o objetivo do marketing é desenvolver trocas por intermédio da criação de benefícios, ou melhor, de valor, para compradores reais ou potenciais de um produto. Assim, um mercado deve ser entendido como um conjunto de compradores reais, compradores atuais ou potenciais para o seu produto. Esse é o mercado, ok? Vamos ver mais um pouco? Bom, marketing é um tema amplo. Eu posso fazer marketing para um produto, eu posso fazer marketing para um serviço, posso fazer marketing para uma nova tecnologia, posso fazer marketing para uma série de coisas. E muitas vezes essas possibilidades não são claras para quem estuda. Então, quero te convidar para a gente olhar um pouquinho tudo aquilo para o que se pode fazer marketing, ok? Primeiro, pessoas. O objetivo é criar ações favoráveis em relação a uma pessoa. Um bom exemplo, obter votos para um político. Você deve ter acompanhado que as campanhas presidenciais no Brasil, nas últimas eleições, foram fortemente impactadas por assessoria de marketing. Por que isso? Porque entende-se que a promoção de um político, de uma pessoa, né, que no caso era um político, é algo que possa ser feito com o uso de boas ferramentas de marketing, ok? O que mais? Posso promover um produto, claro, né? Espera-se que você promova um produto lançado pela sua empresa. Nesse caso, o objetivo seria o consumo de algum produto tangível,
Um exemplo seria aumentar a venda de um sabão em pó, de um sapato, de uma roupa, de um carro, de qualquer coisa nesse sentido. Posso também fazer marketing para uma causa, alguma causa que seja adotada, por exemplo, por ativistas. Vou te dar alguns exemplos. Aqui você tem diminuir a quantidade de pessoas que bebem e dirigem. Nós sabemos que essa hoje é uma questão social. Tá? O nível de embriaguez das pessoas no trânsito é algo que leva à geração de acidentes. Nós temos milhares de mortes no trânsito todos os dias. Essa é uma causa possível para a qual eu posso utilizar as ferramentas de marketing. Outras causas, sofrimento animal é algo para o qual eu posso sensibilizar as pessoas. Posso sensibilizá-las com relação ao consumo consciente dos recursos naturais. Enfim, uma série de causas para as quais eu posso chamar a atenção das pessoas através do uso de ferramentas de marketing, ok? Posso também usar o marketing para alguma empresa, não somente para o produto da empresa, mas para uma empresa. Um bom exemplo, atrair sócios, participantes, voluntários ou doadores. Um exemplo aqui seria conquistar sócios torcedores para um time de futebol. Então, é uma forma de promover a empresa para que eu tenha mais pessoas participando e se engajando nas atividades junto comigo. Posso promover um serviço, o que passaria por contratar um produto intangível. Nesse caso, eu aumentaria a quantidade de passageiros nos voos de uma empresa, por exemplo, como promovendo esse serviço, dizendo, olha, esse serviço é melhor, ou esse serviço é mais barato, esse serviço é justamente o que você precisa, você pode viajar com toda a sua família, esse serviço é vantajoso para você em algum sentido. E por fim, eu posso promover um lugar físico, uma localidade, no qual eu teria como propósito atrair as pessoas para um lugar. Isso faz muito sentido quando nós pensamos, por exemplo, em iniciativas turísticas. Você já deve ter visto na internet, na televisão, algumas propagandas sobre localidades, ou promovendo uma determinada cidade, uma determinada região, algum estado brasileiro, dizendo, olha, aqui você tem turismo de aventura, ou aqui você tem um turismo, boas iniciativas para trazer os seus filhos, e algumas promoções dessa forma. O que é isso? Eu não estou promovendo nenhuma empresa específica, não te disse para vir para este hotel ou aquele hotel, ou vir para essa atração turística ou aquela, ou vir conhecer este restaurante ou aquele. Não, eu não estou promovendo empresas, também não te disse para usar essa companhia aérea ou aquela, também não estou promovendo isso. Estou promovendo o lugar, ok? Tudo bem aí? Vamos seguir mais um pouco? Com relação às demandas, lembra que eu te disse que você deveria guardar duas palavras? Elas têm a ver com demandas. Nós entendemos que no marketing existem diferentes tipos de demanda para produtos e serviços. Acompanhe comigo. Você pode ter uma demanda latente que existe quando uma necessidade ou desejos não estão plenamente satisfeitos em um mercado. Bons exemplos de necessidades latentes seriam carros mais econômicos, celulares com baterias de maior duração, alimentos mais saudáveis, etc. O que é isso? Uma demanda latente é uma demanda ainda não atendida. São necessidades, são expectativas que os consumidores têm para itens que ainda não estão disponíveis no mercado, ok? Outra possibilidade, demanda negativa. Aqueles produtos que precisam de uma força vendedora presente. Do contrário, as pessoas normalmente não vão procurar aquele tipo de produto. Então, são aquelas coisas que voluntariamente você não gostaria de comprar. Ou ao menos você não teria o impulso de buscar esses produtos. Bons exemplos, vacinas, planos de saúde, jazigos de cemitérios, embora sejam itens úteis e para as quais as pessoas realmente precisem fazer dispêndio. Você precisa comprar esses itens em algum momento da sua vida, ok? O que mais? Demanda irregular. Alguns produtos têm variação na demanda em função da sazonalidade de compras ou utilização. Alguns exemplos que se sobressaem são viagens de férias, cinemas e telepizza. Um bom exemplo para você é
quanto você paga por um panetone no dia 20 de dezembro. Você tem aí um valor em mente. Quanto você pagaria por um panetone no dia 5 de janeiro? Certamente você pagaria menos. Por quê? Porque o panetone é uma comida tradicionalmente associada com o Natal. Então, antes do Natal ele vale muito, depois do Natal ele não vale tanto. É uma demanda irregular. O mesmo vai servir para os ovos de Páscoa. Na semana da Páscoa, você compra ovos de Páscoa com um preço bem alto. Na semana seguinte, você vai ao supermercado e tem uma série de ovos quebrados, alguns até estão inteiros, e eles são vendidos ali por metade, às vezes 1/3 do preço. Por que isso? Porque eles têm uma demanda irregular. É como se fossem produtos que têm a hora certa para serem vendidos. Não significa que sejam negócios ruins, podem ser muito interessantes, desde que você tenha plena consciência, e eu falo de consciência financeira, de que você não vai ter demanda regular para esses produtos. Então, se você me diz que vendendo ovos de Páscoa somente na Páscoa, você faz a receita para manter a sua empresa durante um ano, tudo bem. Mais um item, demanda excessiva. O que é isso? Produtos que sofrem esse tipo de demanda têm como característica básica a incapacidade de atender a totalidade do mercado. Exemplo, finais de campeonato esportivo, produtos com muito sucesso inesperado, representam exemplos recorrentes desse tipo de demanda. Melhor exemplo, as pessoas que dormem na fila para ver um cantor, ver o show de um cantor, às vezes chegam um mês antes para ver o show daquele cantor, ou que dormem na fila para aguardar o lançamento de um novo telefone celular. Se o show daquele cantor tivesse 3, 4, 5 vezes a quantidade de ingressos, provavelmente eles se esgotariam, ok? Demanda excessiva. Se você tem algo assim na mão, você está muito feito, mas é muito difícil que isso aconteça. Demanda declinante. Produtos em desuso pelo mercado, que estão sendo cada vez menos comprados, sofrem de demanda declinante. Bons exemplos seriam as bandas de música fora de moda, produtos que poluem o ambiente, entre outros. Bom, bandas fora de moda, ok, são itens claros, são exemplos claros, mas nem sempre os exemplos são tão claros assim. Se você for pensar em locadoras de vídeo, estão em desuso. Há 10 ou 15 anos atrás era um programa comum para as famílias ir a essas locadoras, alugar vários filmes e assistir no final de semana. Hoje já não se faz mais isso. Ou você assiste na internet, ou você tem um serviço sob demanda na TV a cabo. Enfim, por várias razões, esses itens entraram em desuso. Alguns itens que eram bastante comuns no vestuário das pessoas também entraram em desuso. São exemplos de demanda declinante. Chapéu, que todos os homens principalmente usavam até o início do século passado, né? Fazia parte da vestimenta masculina utilizar o chapéu. Um item muito curioso que está em consumo declinante, talvez você não tenha se dado conta, é o relógio de pulso. Há 10 ou 15 anos atrás, todas as pessoas usavam relógio de pulso. Hoje, esse é um consumo que já entrou em desuso. Por quê? Ele foi substituído pelo celular. As pessoas têm olhado as horas no celular. Aí eu te pergunto, o que vai acontecer com as empresas que fabricam relógios de pulso, às vezes há 100 anos, há 150 anos? Elas vão fechar? Não, não vão fechar, mas vão passar a vender produtos que vão ser considerados de luxo. Assim como uma caneta tinteira, uma caneta de pena, que eram itens de consumo padronizado há 100 ou 200 anos, hoje são itens de luxo. Então, o mesmo deve acontecer com o relógio de pulso, ok? Mais um exemplo, na verdade, um pensamento final. Lembre-se aí que uma demanda pode derivar de uma necessidade ou de um desejo. Lembre-se que eu te disse para guardar essas duas palavrinhas lá atrás, demanda e desejo? Bom, por que eu te disse isso? Porque nós temos aqui necessidade e desejo como os dois pilares para constituir uma demanda. Para nós, você demanda um produto, um serviço em duas situações. Ou quando você realmente precisa, ou quando você deseja. E existe uma diferença entre os dois. Por exemplo, você precisa se deslocar todos os dias
para ir ao seu trabalho ou à sua faculdade. Enfim, você precisa fazer algum deslocamento diário, certo? A sua necessidade é uma necessidade de deslocamento, que pode ser satisfeita caminhando a pé, dependendo da sua distância, usando uma bicicleta, usando um ônibus, um metrô, eventualmente um carro. Tudo isso satisfaz a sua necessidade. Agora, se você quer um carro de luxo, um carro com determinada característica, ou aquela marca que por alguma razão você prefere, isso é um desejo, porque o que você precisa é de deslocamento. O fato de você querer um outro veículo com outras características é uma questão de desejo. Essa é a diferença. Existe algum problema entre desejar, querer, ter a necessidade? Não. No marketing, nós vamos nos preocupar em dar a você aquilo que você precisa ou deseja, ok? Bem, com isso, então, encerramos essa parte do nosso módulo. Eu te vejo daqui a pouco no nosso próximo bloquinho. Até logo!